Estão aqui comigo hoje, mais uma vez, pastor Roberto Cruvinel, grande homem de Deus, está aqui com a gente, né? Pastor Roberto Cruvinel é conhecido demais nas mídias sociais, ele faz muitos programas em emissoras de rádio, também no YouTube aparece muito. Você procurar pastor Roberto Cruvinel, vai aparecer esse abençoado de Deus aqui, que é um pastor muito bacana, uma bênção de Deus. Pastor Roberto, muito bom dia, bom recebê-lo mais uma vez aqui na programação do Respondendo Suas Dúvidas. Muito bom dia, Bispo Emerson, Pastor Luciana, você que abrilhanta a programação. Deixa eu saudar-lhes, como faço sempre em todos os programas que participo, dizendo Re Eirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico. Muito bom estar com você. Cheguei devagarinho, mas eu cheguei... Mancando, um pouquinho mancando. Mancando. Inclusive, nós vamos falar sobre isso, né? Tenho aqui uma pergunta aqui, eu estava comentando aqui com o pastor Luciano fora do ar. É uma pergunta aí, quem tem dúvida, e vamos colocar essa pergunta, né, pastor Luciano? Precisa. Quanto mais o povo pergunta, menos dúvida tem. É isso aí, então. Quanto mais pergunta, menos dúvida tem. Pastor Luciano Scala, mais uma vez aqui conosco, prazer recebê-lo. Pastor Luciano também já é da casa, homem de Deus, abençoado, conhecido pelas suas obras sociais, né, sempre ali. Você pesquisa pastor Luciano Scala na internet, no YouTube, você vai sempre encontrar ali a sua igreja, ali na freguesia do Or, né, naquela parte de Brasilândia, freguesia do Or, que é divisa, né, uma com a outra, sempre ali fazendo suas ações de caridade. Pastor Luciano, bom recebê-lo aqui novamente no programa Respondendo Suas Dúvidas. Bom dia, Bispo, bom dia, pastor Roberto Cruvinel, bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Adore e todos vocês que estão acompanhando essa programação. É sempre muito bom estar aqui, é sempre um prazer estar com os ouvintes, pessoal que acompanha também pelas redes sociais, e vamos juntos. Eu tenho certeza que teremos uma programação muito produtiva, como o Bispo disse, né, na abertura. Muitos temas, muitas questões acerca da Bíblia, acerca se isso é uma tradição humana. Então eu acredito que o programa de hoje vai ser tão bom quanto aquele anterior, Bispo. Exatamente. E você pode fazer as suas perguntas aqui para o pastor Luciano, também para o pastor Roberto Cruvinel e para mim, porque hoje é um programa diferente, né? Nós, há um mês atrás, nós iniciamos uma nova forma de programa, onde eu emito a minha opinião, o pastor Roberto Cruvinel a dele e o pastor Luciano Scala dele, referente àquilo que nós encontramos na Bíblia, na Palavra de Deus. Então é bom, né? A Bíblia diz que até é importante que hajam partidarismos entre vós, para que os eleitos fiquem conhecidos, e não tem problema de uma pessoa pensar de uma maneira, outra pessoa pensar de outra maneira, porque aqui nós estamos para explicar para você a Palavra de Deus e trazer aquilo que a Bíblia cita, aquilo que a Bíblia ela coloca. E quando a Bíblia não traz uma referência, aí nós ficamos com as nossas opiniões, né, e trazemos esta opinião aí para vocês. Bom, então vamos lá à primeira pergunta, né, que até alguns membros fizeram, uma pergunta que muitas pessoas fazem lá na igreja, principalmente os novos que começam a frequentar. Às vezes eu chego lá, vai ter um joguinho de futebol, né, não sei o quê, e aí algumas pessoas perguntam, mas bispo, cristão pode fazer lutas marciais, jogar futebol e mais, jogar dominó, por exemplo? Podemos jogar qualquer tipo de jogo? Não podemos? Qual é a sua opinião, pastor Roberto Cruvinel? Então, meu irmão, é o seguinte, o grande problema jogos que é chamado jogos de azar ou jogos de entretenimento, são coisas diferentes. Esporte. Com relação à prática de esporte, é saudável. A Bíblia diz, o exercício corporal para pouco aproveita, então aproveita pouco. Não é? Paulo, ele não recrimina o exercício corporal, mesmo porque ele está observando uma corrida de gregos e usa aquilo como uma ilustração. Paulo era um homem muito inteligente, usava as situações da vida como ilustração e não recriminou a questão do exercício corporal. O pessoal já está mandando pergunta aqui, misericórdia. Vai ter que mandar para o programa, gente. Manda para nós. Aí, o que acontece? Então eu não tenho nenhuma dificuldade com o futebol, as artes marciais. Por exemplo, Jesus mandou comprar espada. Você acha, pastor Luciano, que ele mandou comprar espada fazer tricô? Descascar laranja? Descascar laranja? Logicamente que não é? Então, as artes marciais trazem, na verdade, uma disciplina, desde que não estejam envolvidas com cunho religioso. Se não tiver envolvida com cunho religioso, maravilha. Eu sou mestre de capoeira, treinei Hapkido
não é? Dos anos que o pastor Luciano não era nem nascido ainda, 79, 80, quando saiu aquele filme Kung Fu do David Carradine, você lembra, né? Porque você é da minha idade, você tem também um tempão já, né? Eu tenho 23, com certeza. Agora, veja bem, Então não é da minha época. com relação ao jogo de dominó, o dominó é um jogo de matemática, dominó, sinuca, são jogos matemáticos. O próprio o uso do baralho, tem muita gente que acha o baralho, ele é por causa da mãe de santo, mas é diferente. O baralho de tarô é diferente do baralho de jogar. Agora, o problema é o vício. A pessoa ele tem vício, a Bíblia diz há tempo para tudo debaixo desse céu. Eu não tenho nenhuma dificuldade, eu jogo dominó, jogo bem, não é? Jogo bem, porque é um jogo matemático. Ele é um estrategista. Exatamente, é um estrategista. Por exemplo, se você não for bater no jogo, dependendo, se você jogar 59, por exemplo, que é um estilo de jogo de dominó, não é? Você tem que impedir o outro de bater com menos número que você. E aí tem uma estratégia. Às vezes você mata. Quer dizer, é uma questão de pensar. Agora é o seguinte, muitas vezes o irmão acha que você é de Deus, mas não é da terra. E Jesus disse aqui, ó, vós estáis no mundo, o mundo é que não pode sair de você. Vocês são do mundo. Vocês não são do mundo, mas estão no mundo, aliás. Vocês não são do mundo, mas estão no mundo. Eu não vejo dificuldade nenhuma, tirando, obviamente, os excessos. Tá certo. E o senhor, o pastor Luciano, qual é a sua opinião sobre jogos, lutas marciais? Por exemplo, o que o senhor acha da luta aí do pastor Roberto Cruvinel? O que o senhor luta mesmo, pastor? Eu sou mestre capoeira. Na verdade, não é só luta. Capoeira. É luta, é cultura e é instrumento de evangelização. Mais de 100 pessoas em 3 eventos entregaram a vida para Jesus. Então, capoeira e jogo de dominó. Então, quer fazer um suspense? Eu tenho... Bom, bispo, eu particularmente eu vejo o problema no ambiente, né? Eu acredito que não exista problema das práticas esportivas, eu vejo tudo isso como esporte, a própria arte que o pastor Cruvinel pratica, eu vejo como arte, como esporte. Então, eu não vejo o problema da prática, né? Até o jogo. Imagine nós falarmos que é errado, por exemplo, o jogo do dominó, né? A pessoa... Imagina só um churrasco entre família, tá ali todo mundo junto, reunido. Eu, particularmente, não vejo problema. Vejo problema onde esta prática será feita. Dependendo do ambiente onde a pessoa estiver, daí não vai edificar. Daí pode ter problema, pode ter briga, pode ter confusão, vício envolvido, como o próprio pastor colocou. Daí sim, para mim, se torna um problema. Mas se está num ambiente familiar, num ambiente amistoso, um ambiente de amigos, o bispo falou, né? A minha igreja foi lá jogar um futebol com a igreja do bispo. Não teve problema, por quê? Porque é um ambiente sadio. Então, eu não vejo problema nenhum, dependendo do ambiente onde esta prática será feita. Você foi com a igreja jogar futebol lá? Levou a igreja inteira. Quer dizer, você mesmo peca e leva todo mundo. Brasilândia. Não, porque Brasilândia. Uma vez eu ouvi uma história, irmão. Eu ouvi uma história aí que tá, de um torneio que o pastor disse o seguinte, minha igreja estava no torneio de futebol. O pastor disse assim, ó, aqui dentro da quadra, um pastor lá, aqui dentro da quadra não tem negócio de pastor, de irmão, de crente não, viu? E o pessoal quase se obriga. Quer dizer, esse tipo de carnalidade que não tá certo. É um ambiente, você coloca. Na igreja todo mundo é santo. Mas a Bíblia não diz, ó, sois o sal da igreja, você é o sal da terra. Coloca uma bola de futebol no pé do cidadão para ver se ele é crente de verdade. Mas lá ficou tudo na paz, né? Tudo tranquilo. Eu chamei o pastor Luciano para fazer as honras da oração, ele orou lá e falou, gente, calma. Orei forte. Quantas faltas teve? Teve quantas? Então, falta teve algumas. Quem fez? O pastor Luciano, ele simula muito falta. Jamais. Falta de experiência. Mora ele caiu, eu tava apitando, né? Primeiro jogo, depois eu deixei eles apitarem. Ah, você apitou? Não, eu sempre apitei jogo. E aí ele foi fazer. Ele deu um pulo ali, a bola já nem tava mais com ele. Eu falei, pastor, para. Aí ele começou a dar risada. Meio falou, que Neymar, sabe? Meio Neymar. Eu pra jogar Só também. que quando ele caiu, a quadra balançou. Você não foi que porque o Neymar é levinho. Eu não jogo futebol, mas Neymar é levinho, ele cai assim, parece uma pena. Mas ele quando caiu, a quadra deu... Eu não jogo futebol, mas olha, assim, no meio do campo vai bem. Eu tô ficando preocupado, hein? Eu só distribuo a bola. Onde a bola tem que chegar. O homem luta capoeira, não sabe jogar futebol, Exatamente, é por aí. Vai ver o que vai dar, meu Deus do céu. Me divirto muito, gente. Então tá certo. Então, na minha opinião também, eu acho que não há problema, né? Como citar aqui os nossos convidados, desde que você faça
para você se divertir, estar ali com a família, né? O nosso amigo aqui, ele perguntou, inclusive, mandou um áudio, mas como já está no tema, o Edilson, né? Ele mandou um áudio aqui perguntando se podemos participar de jogos de azar. Eu acho que não, acho que jogos de azar, acho que está fora, né? Tudo que você faz aposta, tudo que você, por exemplo, vou lá num bar fazer aposta. O senhor concorda em ir no bar fazer aposta, pastor Roberto Cruvinel? Não, eu acho assim, junto com pessoas bebendo eu penso ali, esses dias, acho que o ambiente não é bom. Esses dias eu fiz uma brincadeira com um amigo, dois amigos entrando num barco 24 horas para descansar e fomos pescar. Aí eu falei, ó, quem pegar mais peixe paga tal coisa. Entendeu? Olha, quem pegar menos peixe. Então, é uma questão do propósito, entendeu? Por exemplo, na sua casa você está entre família, entretenimento, com amigos. O senhor joga dominó? Jogo. Bem? Jogava bem, faz tempo que eu não jogo. O senhor joga cacheta? Não, cacheta. Pife? Mas sabe o que é? Pife, sim. Então, é tudo matemática, probabilidade, não é? Isso estimula o raciocínio. Agora, tem gente que aposta casa, carro. Então. E já perde o foco, né? Mas aí é a mesma coisa que a pessoa que que o cidadão que é glutão. A Bíblia não proíbe comer, mas condena a glutonaria, né? Então, esse tipo de coisa que tem gente que tem que ser tratado, tem que marcar a hora lá no consultório do bispo e ser tratado. Mas tem alguns cristãos, e eu acho que a importância desse programa é justamente para isso, né? Muitas pessoas que são radicais, né? Quer ser mais santo do que a própria palavra de Deus nos ensina. Como o pastor colocou, nós estamos no mundo, né? Nós fazemos parte de uma sociedade. Então, particularmente, eu não vejo problema. Esse pessoal tão radical, eles melhoram quando tem neto. Aí o neto ganha uma bola de futebol. Aí ele excluiu gente porque jogava futebol, excluiu gente porque assistia televisão, porque ia no parquinho. Só que quando ele tem netinho, aí ele leva o netinho pro parquinho, vai chutar bola com o netinho. Tá certo. Vamos à próxima pergunta, então. Olha, sobre separação, hein? Sobre separação de casais. Tem um grande líder religioso que ele usa essa frase, ó. Se o cabra, então você já deve imaginar quem é, né? Tem um pastor aí que fala aí, se o cabra da minha igreja se separar, eu excluo ele da igreja. Separação é tradição religiosa ou é mandamento bíblico não se separar, o pastor Roberto Cruvinel? Não, mas ele pode excluir a igreja que é dele. Se a igreja é dele, ele pode excluir. Agora, se for de Jesus, é outra situação. Porque, veja bem, esse camarada que diz assim, será que ele já leu Esdras 10? Olha, o propósito de Deus é o casamento e a bênção da família. Gênesis 2:24, deixará o homem a sua casa e unir-se a uma mulher e serão ambos uma só carne. Ponto. Agora, existe problemas? É lógico que sim. O grande problema desta igreja, desse tipo de ser humano que falou aí, desse camarada aí, que ao invés de chamar de ovelha, chama de cabra, deve ser pastor de cabra. Porque se fosse pastor de ovelha, trataria o ser humano como ovelha. Porque todo mundo passa dificuldade. Não quero nem amizade com um cidadão assim. Sou muito franco a dizer. Porque ele olha a igreja dentro da perspectiva dele. A igreja é dele, não da perspectiva de Jesus. Veja lá, Mateus 5,32 fala exatamente de uma possibilidade de separação. 19 também fala de outra possibilidade. 1 Coríntios capítulo 7 fala de outra. E Romanos capítulo 7, versículo 2 ainda fala de outra ainda. Tudo possibilidade. Agora, nós temos que lutar pelo casamento? Sim. E aquelas pessoas que não conseguiram? Ou que vieram do mundo assim, numa situação dessa, ou que estão na igreja, o casamento desfacelou-se, eles não têm mais salvação, então descobrimos o pecado que não tem perdão. Na igreja dele, ele faz o que ele quiser, na igreja de Jesus, a situação é outra. E o senhor, pastor Luciano, o que o senhor acha? A separação pode existir, não pode? A sua igreja permite, não permite? Qual é o seu pensamento sobre isso? Então, a separação e o novo casamento, porque a questão aí é a separação, mas também existe a possibilidade do novo casamento, né? É um assunto muito delicado. Acredito que cada caso deve ser pensado, deve ser estudado, né? A Bíblia, ela abre sim as hipóteses, como o pastor Cruvinel colocou aqui os textos. Então, eu não trabalho desta maneira. Eu acredito naquilo que Jesus disse lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 19, onde ele vai apresentar a possibilidade, né, do adultério, da porneia, né, pastor? Então, ele vai mostrar essas possibilidades. Então, eu não tenho essa visão radical. Eu acredito que o casamento, ele é uma instituição que o Senhor
tem como vitalício, sim, mas existem as possibilidades, como por exemplo o adultério, como por exemplo o abandono, dando até a condição da pessoa contrair um novo casamento. O pastor colocou a questão de Esdras 10. Lá em Esdras, quem mandou despedir as mulheres e os filhos com elas foi o próprio Deus. Pois é. Então, assim, eu não tenho essa visão radical e acredito que quando um caso chega na minha igreja, eu como pastor, eu vou trabalhar, eu vou lidar, vou procurar entender a realidade do casal. Inclusive, deixa eu falar uma coisa pro senhor que é psicólogo, até me ajuda a entender alguma coisa aqui. Desculpa, viu, atravessar seu programa, meu amigo. Mas veja bem, muita gente, em nome da religião, aprisiona psicologicamente as pessoas. Aprisiona emocionalmente as pessoas. Por exemplo, eu já vi casos de mulheres dizerem assim, ó, se você não fizer o que eu quero, eu arrebento com o teu ministério. Então, é isso aí que eu ia te perguntar agora. Um exemplo, vou citar um exemplo, senhor, pastor Roberto. Por exemplo, a mulher não gosta mais do marido, né? Não gosta, sei lá, não foi mais com a cara dele, não quer mais. Não tem esse aí ela se priva sexualmente e faz da vida do cara um inferno. Que nem diz o outro, o cabra, né? Faz da vida do cabra um inferno. Aí faço da tua vida um inferno, não tem mais relação sexual com você. Até forçar você a cometer um adultério e depois eu me passo por santa na igreja. Olha, eu tava ali, sou a mulher fiel dele e ele foi e me trocou por outra. E como é que fica nesses casos? Como é que fica aqui? A pessoa consegue, se ela quiser, ela consegue fazer a vida do cara um inferno e fazer ele sair de casa e ele cometer. Isso acontece muito. É importante deixar claro, isso daí não é uma exceção, não. Muitos casos. E pior na vida de pastores. Tem gente que está vivendo de aparência. Aparências nada mais sustentaram nossas vidas. Agora, veja bem. Bom, primeiro, eu não acredito que o casamento seja eterno, como diz aí um pessoal de um determinado grupo. Não é porque lá no céu não se casa nem se dá em casamento. Eu acredito, sim, que o casamento tem que ser cuidado. Agora, uma situação como essa que falou, isto é um assédio psicológico. É um assédio psicológico. Eu conheço gente que todo dia, na rua ele era servo de Deus, em casa ele era considerado como um lixo. Se fosse no seu consultório, o que o senhor falaria para um camarada desse? Morre. Né? Tem uma depressão profunda, não é? A pessoa considera como lixo. E isso acontece dos dois lados, tanto com homem quanto com mulher. Mas com relação a ministros, acontece bastante. Porque o que acontece? A pessoa acha, ele preza demais o ministério. Então, eu posso usar o ministério como uma forma de manipulá-lo e muitas vezes de torturá-lo. E isso, olha, irmãos, Deus está vendo. Gálatas 6,7 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, certamente se fará. Eu tenho muita dificuldade, viu, pastor? Sabe por quê? Porque na psicologia tem um negócio da culpa social, não tem? Muita gente vive uma vida de miséria por causa da culpa social e para ir pro céu. E aqui eu não tô dizendo para ninguém divorciar, não é isso não. Mas nós temos que falar a realidade pro povo. Não pode ter esse radicalismo, né? Não, separou, tá fora, não é mais da igreja, tá excluído. E se separou por pecado mesmo? A outra pergunta, o pecado imperdoável? A Bíblia não diz, se confessarmos o pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar toda injustiça? A questão muita gente fala do problema, mas ninguém dá a solução. É raro o povo que dá a solução. Eu vou ser franco, um camarada que disse assim, na minha igreja, um cabra desse, primeiro, se é pastor de cabra, é outra coisa. Não é? Eu nem sei quem é. Nem sei quem é, mas de fato eu tenho dificuldade e dó da membresia dele. Espero que um filho e uma filha não tenham uma situação dessa. É complicado. O senhor corrobora com a opinião? Sim. O caminho é esse mesmo. Eu acredito que é muito fácil falar também do casamento do outro, né? E acredito que o pastor, como qualquer outra pessoa na sociedade, deve ter empatia. Deve se colocar na condição do outro e tentar compreender a situação do outro na perspectiva do outro. Exatamente. Pastor Luciano Scala, tem uma pergunta aqui do Enio, né? A gente sempre deixa para o final, é uma pergunta tão boa que eu quero trazer aqui. Essa aqui eu já respondi lá algumas vezes na igreja. O dízimo é uma aliança, né, entre Melquisedeque e Abraão. Por exemplo, lá na comunidade cristã eu não ensino dar o dízimo pelos mandamentos da lei, porque embora esteja escrito na lei, o dízimo era uma aliança que já existia antes da lei. Antes da lei, Abraão chegou a Melquisedeque, fez uma aliança e deu o dízimo de tudo. E a Bíblia diz que o sacerdócio Melquisedeque, em Hebreus capítulo 7, versículo 3, permanece para sempre.
Aí ele me pergunta aqui, ó, uma pergunta para o pastor Roberto Cruvinel e para o pastor Luciano. E aí a circuncisão também foi uma aliança, né? Por que que hoje, ele pergunta aqui, por que que hoje as pessoas não são circuncidadas? Porque todos os seres humanos não são circuncidados. Qual é a sua opinião, pastor? Quem quer começar? Pastor Luciano? Então, no Concílio de Jerusalém foi definido isso, né? Porque era uma questão que era colocada pelos primeiros cristãos acerca da circuncisão. E pelo que eu vejo ali no texto, Pedro tinha essa noção da necessidade para a pessoa ser cristã, ela também passar pelos rituais do judaísmo, entre eles a circuncisão. E isso lá no Concílio de Jerusalém foi justamente definido isso, que não existia mais essa necessidade, né? A prática do dízimo, ela é diferente da prática da circuncisão, porque o dízimo, no meu ponto de vista, ele está relacionado à gratidão, à generosidade. O dízimo, ele tinha uma função social lá no Antigo Testamento, que é uma função que também acontece nos dias de hoje, que é ajudar na manutenção do templo, que é ajudar no auxílio das pessoas em condição de estar vulnerável. Então, a necessidade do dízimo, ela ocorre justamente por isso, por ter também esse caráter social que tinha no Antigo Testamento. A sua resposta, o pastor Roberto Cruvinel, a circuncisão, ela é uma aliança, né? É uma aliança e feita ali antes da lei. Então ela teria que se permanecer para sempre. Qual é a sua resposta sobre isso? Na verdade, a circuncisão se dava a um povo específico, que não somos nós. Nós somos o povo da Recainé de Atec. Repete aí, pastor. Recainé? Aí, ó. Recainé de Atec. Recainé de Atec. Nova Aliança. Nós somos o povo da Nova Aliança. Na antiga aliança, porque os aliancistas, eles fazem uma avaliação não dispensacionalista, né? Então, o povo da antiga aliança é o povo judeu. Tanto que, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios 7,19, diz assim, a circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também não é nada. Não é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus, cada um permaneça na vocação que foi chamado. Então, a circuncisão era um sinal de aliança para o povo judeu. Agora, uma coisa interessante é que nós vemos uma quantidade de judaizantes na igreja hoje, usando talit, usando kippá, só que nenhum deles quer se circuncidar, né? Esses dias eu perguntei, será que alguém está vendendo lá na Conde, pedra molada para fazer circuncisão desses cristãos judaizantes? Não estão, né? Agora, com relação ao dízimo, Jesus não revoga o dízimo. Mateus 23, 23. Mas a graça amplia a visão da doutrina do dízimo, da doutrina da contribuição, na verdade. 1 Coríntios 9, não é? Cada um contribua segundo com seu coração. Lá em Pedro diz que existem corações exercitados na avareza. Então, eu contribuo porque sou grato a Deus, porque o Senhor, na sua bondade, eu não pago dízimo, né? Primeiro que eu não assinei nota promissória, né, irmão? Eu entrego o meu dízimo na casa do Senhor, não é? E agora, Lucas 17:10 diz que se você só faz o que é da sua obrigação, se considere servo inútil. Então eu vejo hoje as pessoas fazendo comparações que são um tanto equivocadas. Tá certo. Eu tô procurando aqui, eu não tô achando. O senhor conhece mais a Bíblia que eu, pastor Roberto? 1000 vezes mais, mas né? Eu tomei vacina ontem, eu tô ainda com sintoma da então da é vacina. isso aí. Mas vamos lá. Aquela que Paulo fala que a circuncisão do gentio é no coração. Paulo disse assim, Gálatas, eu até ia começar com essa questão. Paulo disse que tem gente que é incircunciso de coração, que Paulo era circuncidado das duas formas, né? Exatamente. Galera, não tô achando aqui. A Bíblia diz, eu já até preguei sobre isso, porque eu falo assim, olha, como que nós não fazemos circuncisão hoje no Pacto da Graça? Hoje a Bíblia diz que a circuncisão não é mais ali no membro do homem, mas no coração, onde todos os homens e mulheres, inclusive, são circuncidados. Não, é que eu acho engraçado que você usa o eufemismo, né? Não, hoje não é mais a circuncisão só do homem, a mulher também é circuncidada. Romanos 2, 29? Romanos 2, 29. Não, esse aí eu já li, esses trazem como sinal da circuncisão no coração. E hoje uma pregação que nós já fizemos lá na igreja, e eu pensei que o pastor Roberto Cruvinel, o mestre do conhecimento... Não, mas eu acho aqui, irmão, fica tranquilo, que daqui a pouco eu acho. Até o fim do programa a gente acha. Não, como é que é?
Romanos 2, Então 29. lê Romanos aí. 2, Cadê 29. sua Bíblia? É isso aí, senhor tem aí? Minha Bíblia tá no coração. A Bíblia tá- Ah, é, irmão? Então homem abre não- o peito aí, deixa eu ler. O homem traz vem pra obra e não traz Hoje a eu ferramenta. tô... Eu cheguei no elevador, lembrei. Irmão, Ficou no Porém, banco o do judeu carro. é aquele que é interiormente, ó, e circuncisão é aquela que é a do coração, olha, no espírito e não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ó. Porém, o judeu é aquele que é interiormente e circuncisão é aquela que é a do coração, no espírito, Exatamente. não aliança. segundo a letra. Então, que é o texto de Coríntios. Aliás, o professor Tales, que está participando aqui com a gente, por lá de São José, está dizendo Romanos 2, 28 e 29. Agora, Aí. chegou Obrigado, tarde, hein, fala, Thales? fala pra ele que chegou um pouquinho tarde. Não, mas olha, o que acontece... Então, mas eu creio, por exemplo, é uma aliança, porque a Bíblia diz que toda aliança ela é perpétua, ela é para sempre. Então, um dia, um irmão me perguntou isso há 2 anos atrás. Ah, mas se vocês praticam a aliança do dízimo, por que vocês não praticam a aliança da circuncisão? E aí eu li Romanos 2:29, é um texto que quase a gente não lê. Mas- E eu falei, olha, nós hoje somos circuncidados, mas não como a lei, Exatamente. como, né, só Somos o homem. circuncidados. Hoje todos, até mulheres, são circuncidados, o porque que a me- circuncisão no coração. O que eu acho estranho é irmãos nossos crentes libertos pelo sangue de Cristo retrocedendo a uma aliança antiga. Mas só que eles só querem a parte estética, o talite, o kipá. Eles não querem a parte dolorosa, que a circuncisão Não. quer. Essa dói. Porque até a do coração é dolorida, porque você tem que negar o Sim, a velho circuncisão homem. do coração é exatamente É, essa. você tem que negar Negar o o velho homem. velho homem e ser uma nova criatura. Está escrito em Romanos 9:27, esmurro meu corpo, reduz a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser desqualificado. A circuncisão da aliança ela é muito mais difícil, né? Porque hoje você tem que matar o velho homem e viver uma nova criatura para Deus, tá certo? E a questão de música, hein, pastor Roberto? Da outra vez a gente ficou de falar sobre isso, não deu tempo. Cristão só pode ouvir música evangélica, ele pode ouvir música chamada música do mundo aí? Qual é a sua opinião sobre a música? Jesus, eu acho que a vacina, gente, se eu for muito contundente, é a vacina, tá? Vacina. Tomei ontem, tá bom? A segunda dose. É o seguinte, o cristão tem que ouvir música boa, na minha opinião. Porque você vai perder tempo você ouvir música ruim. Agora, a Bíblia diz lá em Eclesiastes, né, que tem tempo para tudo debaixo desse céu. O que é que você canta para tua mulher? Já achei uma flor gloriosa e quem deseja a mesma terá. Além de ser uma canta bobagem. assim pra sua Meu mãe? Deus, não. Tá bem. Já achei uma flor. Primeiro, já achei uma flor gloriosa. Tá falando de outra pessoa. Agora, quem deseja a mesma terá. Ah, para. É pecado você cantar para sua esposa assim. Foi Deus que fez você, o rancho das estrelas. A Melinha. Não é pecado. Na verdade, Renato Russo fez uma música que é mais bíblica Exatamente. do que algumas que eu escuto por aí. Recebe aí o cumprimento do varão, chuta que é macumba. Peraí, você vai pra igreja pra ser doutrinado em feitiçaria? Fogo no diabo da cabeça aos Não, pés. mas aí que tá- Queima mas você- fogo santo é Não, Jesus mas de Nazaré. você vai pra igreja pra ser doutrinado em feitiçaria? Não, tudo bem, isso é música de obra de libertação. Hoje na igreja se canta muita música que pode ser cantada em qualquer culto de qualquer religião. Então tem música boa e música ruim. Agora, música sacra. O que é música sacra? Que tem boa e tem ruim. Música sacra é música específica para adoração. Agora, é pecado você ouvir uma música do Djavan, por exemplo, em si, se aquela música secular, na minha opinião, o pessoal está dando risada aqui, na minha opinião, ela não afronta a santidade de Deus, não vejo problema. Eu, por exemplo, acerca da música, eu sou muito chato. Eu gosto de música com bastante instrumento, quanto mais o arranjo tiver da música, eu gosto muito de músicas Da assim. música clássica. E o evangélico, né, e principalmente na atualidade, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que falar, os cantores evangélicos, na sua maioria, não todos, devido aí ao corte, né, das gravadoras, acabou o CD, então eles hoje gravam para internet, e aí precisam as pessoas baixarem os arquivos para eles ganharem dinheiro, então mudou, né, a técnica. Eles jogam qualquer coisa no ar, faz lá uma apresentação que as pessoas estão gritando lá no fundo e coloca a música ali, depois lança a música, aquela música. Eu, sinceramente, eu acho que o evangélico ele está devendo muito, né, na parte artística da música. São músicas ali que, poxa, você vê o cantor cantando, aí vem o refrão, aí a pessoa fica gritando lá na coisa, ou um grita glória a Deus, aleluia, no meio da canção, e eu acho isso muito feio, muito ruim. Eu gosto de músicas
que elas são com orquestra, arranjo, e aí as músicas americanas, infelizmente, elas ganham com isso, né? Então eu tenho essa opinião. Pastor Luciano Scala, qual é a sua opinião sobre o tema? Eu particularmente não vejo problema, né, da fala do pastor Roberto, de se ouvir uma música boa. Eu não vejo problema, por exemplo, uma música que fala da natureza, uma música que fala do sertão, que fala da saudade, fala do amor do homem para a mulher. Então, assim, se não é uma música que afronta, como o bispo colocou, o pastor Cruvinel colocou, a soberania de Deus, eu não vejo problema. Se não é uma música vulgar, se não é uma música que exalta o erro, o pecado, eu particularmente não vejo problema. Eu acredito que a música, ela tem que ser boa, ela tem que ter qualidade. Você sabe que hoje eu tenho uma música da minha cara, hoje. Do jeito que eu cheguei aqui, assim, ando devagar, porque já tive pressa. Não, eu pensei em outra. É devagar. É devagar, devagarinho. Cristo tem poder. É devagar. É devagar. Olha o preconceito. Para com isso, irmão. Não, aí não. O preconceito teve ele, que falou dos irmãos dando glória a Deus lá no fundo. Mas nós estamos agora, brincadeiras à parte. Não, até para um louvor, eu acho legal isso, né? Vai apresentar numa rádio um louvor, mas agora, depois a pessoa pegar a música e colocar na internet para baixar. Faz uma produção agora, bonita. Você lembra das músicas do Jimmy Swaggart? Os violinos, coloca um arranjo, uma orquestra. Não é do seu tempo, não. Você lembra das músicas do Jimmy Swaggart? Sim. Coisa linda, irmão. Coisa então, piano. A orquestra ia lá, fazia bem feito e todos, entendeu? Agora, assim, o camarada... Ó, irmãos, eu toco um pouquinho, tá? Eu toco só um pouquinho. Mas aí eu vejo hoje umas músicas que são verdadeiros mantras, que é shkidigidigidon, shkidogodogodin, shkidon, shkidin, shkidogod... 2 acordes. Shkidogodogodigidigudigidin. Isso não é capoeira. Não, na igreja. Não, que é isso? Você já viu uma bateria de capoeira como é bonita? Com uma corda só, quantidade de notas que nós fazemos? E aí o que acontece? Camarada, recebe aí, glória, entra em cartaz coletiva. E aí dá problema. Dá cartaz coletivo ou não dá? Dá, com certeza. Então. O tema de hoje para você participar é bíblico ou tradição religiosa. Mais uma vez, o pessoal está aqui parabenizando, muita gente parabenizando pelos programas. Aliás, pelo programa, né? Esse e o anterior que nós tínhamos feito aqui com os nossos convidados, mandando todo mundo aqui um abraço, pastor Luciano Scala, pastor Cruvinel também recebendo vários abraços aqui. Obrigado. Tem 2 perguntas aqui legais. Vou começar pelo pastor Roberto Cruvinel de novo. E aí, pastor, tem uma pergunta aqui, ó. A Páscoa, a ceia, é para ser realizada em casa ou na igreja? Porque lá na lei, a Páscoa foi realizada na casa, não foi no templo. O próprio Jesus celebrou a Páscoa ali com seus discípulos num tabernáculo, numa casa mobiliada, né? E depois Coríntios vai ali fazer uma ceia, tá dentro da igreja, e Paulo pergunta, vocês não têm casa onde comer e beber ou menospreza a igreja de Deus? Inclusive o senhor falou outro dia para mim sobre essa celebração, que não era só o pão e vinho, né? Tinha uma festa americana, também, festa americana, né? Explica mais sobre isso aí, pastor, e dá a sua opinião. A Páscoa ou ceia é uma tradição na igreja, né? Ou é um mandamento bíblico? Então, irmão, em que pese outras interpretações, a interpretação tradicional, que eu acredito ser a melhor interpretação no sentido da exegese do texto, a ceia é uma ordenança. Uma ceia é uma ordenança. Representa a comunhão dos crentes e é um memorial até que Jesus volte. Agora, nós não podemos cometer um anacronismo. O que é anacronismo? É você colocar num momento histórico aquilo que não fazia parte do momento histórico. Por exemplo, a palavra dínamite significa dinamite. Abel não tinha nem nascido, irmão, para falar que poder era dinamite. No caso da ceia, obviamente, 1 Coríntios capítulo 11, ela era ministrada em casas, porque as igrejas se reuniam em casas. Então, para não cometer o anacronismo, nós temos que entender que a ceia é ministrada entre irmãos. Se é batizado ou não, é uma outra pergunta. No meu site tem um estudo sobre ceia, pastorrobertocruvinel.com.br, ceia do Senhor. Primeiro, não é Santa Ceia. Não existe Santa Ceia. Não está escrito isso. Santa Ceia não existe. Ela é santa no sentido de ser uma ordenança, mas não está essa palavra lá. Uma outra coisa, não é consagrada, é dado graças. Então, é a consagração, porque eles falam assim, não, só o pastor pode consagrar. Não tem fundamento. Uma bobeira, uma besteira. Outra coisa, agora uma heresia. Eu sei que muita gente vai se chatear comigo, mas o que eu estou falando aqui é bíblico, pode ver se não é. Se fazer isso, cometeu uma heresia, disciplinar alguém da ceia.
Porque a Bíblia diz, no capítulo 11, versículo 28, examine-se o homem a si mesmo. Você pode disciplinar alguém por qualquer pecado em departamentos da igreja. Agora, ceia é uma coisa de foro íntimo da pessoa. Por exemplo, ceia só para batizado, em águas? Onde está escrito isso? Onde que é o texto da Bíblia? Só para membros. Então a ceia é para crente. Agora, é óbvio que se a pessoa que é crente, que tem o Espírito Santo, não deseja o batismo em águas, não deseja viver uma vida de comunhão, ela coloca em dúvida a sua própria fé. Mas também tem que entender qual é o ensinamento que ela está recebendo do púlpito. Se o ensinamento for só de prosperidade e ela não foi ensinada, conforme diz Hebreus capítulo 5 e 6, nas coisas básicas da fé, como é que ela vai, não é? Como crerão se não há quem pregue? Também funciona aí. Por que você está rindo, irmão? Eu tô rindo que o senhor tá falando aí, eu lembrei de um pastor que ele sempre pregou, não, você tem que ir na igreja, participar da ceia, tem que ir na igreja. Aí o que aconteceu? Na pandemia, ele fechou a igreja dele, ficou mais de um ano fechado, porque ele é do grupo de risco, e a igreja é pequena. E ele falou para os irmãos tomarem a ceia em casa mesmo. Ou seja, mudou. Então Deus é um Deus que muda conforme a conveniência. Antes não podia de jeito nenhum. Agora, participa em casa. Eu fui missionário, irmão. Eu cheguei a tomar ceia. Mas meu irmão perguntou aqui, não, mas se é do Senhor, não é Santa. Então nós estamos dizendo que o texto bíblico não fala Santa Ceia. Ninguém vai para o inferno porque diz Santa Ceia. O texto bíblico fala ceia do Senhor. Aliás, o objetivo de Paulo naquele texto era social. Paulo diz assim, ó, vocês se reúnem não para o bem, mas para o mal. Nisso eu não vos louvo. Veja lá no capítulo 11. Por quê? Porque havia acepção de pessoas. Adianta reunir numa ceia, fazer aquele negócio bonito, e se você está intrigado com o irmão, invocado com o pastor, brigado com a líder do círculo de oração, brigada no coral, adianta tomar ceia aí? Não adianta. Viver uma vida de fofoca? Adianta? Não adianta. Porque a ceia é a representação que Jesus vem nos buscar. Se ele vem nos buscar, nós temos que ter comunhão na vertical e na horizontal. Tá certo. Pastor Luciano? Tô com a cara brava, pastor. Não, tô falei demais. Não falou demais. Não, eu tô só ouvindo, tô aprendendo aqui. O Cruvinel vai ter que dar 10 minutos depois. Vai pagar 10, ele vai ter que pagar 10. Vai pagar 10. Porque eu estou tomando o seu tempo aqui. Não, acerca da ceia, né? Se deve ser feito em casa, se deve ser feito na igreja. Ela deve promover comunhão. Do meu ponto de vista, a ceia, ela promove a comunhão do cristão com cabeça, que é Cristo, e com o corpo. Então a ideia da ceia é justamente isso, é promover essa comunhão, né? Como o próprio pastor Cruvinel colocou, a ceia não é da igreja, a ceia não é do pastor, ela pertence a Deus. Então a pessoa, ela faz esse autoexame, ela examina a si mesmo, que é a orientação que nós encontramos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E um fator importante, a pandemia mostrou justamente isso, que a ceia também não está restrita às paredes do templo, da igreja. Eu tive muitas pessoas que voltaram para a igreja faz pouco tempo, mas até um tempo atrás estavam ceando em casa. Eu tive um casal da igreja que estava com Covid e na ceia agora, desse mês, cearam em casa, não estiveram na igreja. Então não tem problema. A ceia, ela tem esse intuito de promover essa comunhão do cristão com cabeça e do cristão com o corpo. O pastor Cruvinel, a Páscoa que Jesus celebrava, inclusive lá também a Páscoa dos judeus, ela não era só o pão, né? Que Jesus, as condições financeiras dele não dava condição de ele ter mais coisa, né? Então ele pegou um pão, um vinho e comemorou ali. Mas os judeus celebravam com ervas amargas, pão os asmos, né? Pão sem fermento e outras, né? E outros alimentos mais, né? A Páscoa judaica celebra uma libertação do povo de Israel de um cativeiro. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui pro professor Fábio Sabino. Tá pedindo para entrar na live ao vivo aqui. Não sei se vocês sabem quem é, Fábio Sabino, não é? Deus te abençoe, irmãozão. A Páscoa judaica é diferente do conceito neotestamentário. O conceito neotestamentário, você se reunia, você fazia uma refeição junto e depois compartilhava os símbolos. É importante entender, por exemplo, o luteranismo ensinava que a ceia é consubstancial. O catolicismo ensina uma ceia transubstancial, quer dizer, o homem transforma um mequetrefe de um sacerdote, pega o pão
e ora, e aquele pão vira o corpo de Cristo. Isso Então, no meu... esse é um outro problema. Isso é uma incoerência. Por exemplo, né? um dia... É transubstanciação, isso é católico. Sim. Um dia eu fui fazer isso, porque as igrejas evangélicas, elas trazem esse conceito, né? E aí o pão caiu no chão. Né? E aí você derrubou o corpo de Cristo. Não, mas aí eu fiquei, o que eu faço com o pão agora? Porque é o corpo de Cristo, né? Aí eu ia jogar no lixo, falei, pera, mas vou jogar o corpo de Cristo no lixo. Não, isso aconteceu comigo mesmo, tô falando a verdade, é um testemunho que eu já dei até na igreja. Eu tava ali, o pão quase inteiro caiu no chão. E eu falo, o que eu faço com esse pão agora? Jogo no lixo, que eu não você posso. faz? Ah, deixei lá e fui Não, embora. tem gente que... Não, eu deixei lá e fui embora, por quê? Porque eu não podia jogar no lixo, que eu ia jogar o corpo de Jesus no lixo. Não podia pegar de volta e dar pros membros, porque Irmão, sabe que eu fiz... tava sujo. Pastor Roberto Cruvinel, não é minha denominação, não. Na igreja que eu dirigia, acabava a ceia, tá lá os elementos, as crianças podem comer. Quer comer, pode comer. Então, se uma criança não puder comer, mas não é. Aí que tá. Mas então Jesus ensinou, então aí que tá. Na hermenêutica, sei que tem vários professores me assistindo, na hermenêutica, você tem que obedecer às regras de interpretação. Por exemplo, quando Jesus falou, quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Estava ensinando a antropofagia, pastor? Não. Quer dizer, canibalismo? Lógico Não. que não. É então, a comunhão com Cristo, né? Exatamente. É a mesma coisa. Agora, irmãos, eu vim de uma igreja que o suco que sobrava, eles faziam sorvete e davam para as crianças depois. As crianças chupavam o sorvetinho de uva. E não tinha nada a ver. E não tem problema, né? Por exemplo, agora... Mas eu naquele afã, naquele pensamento que aquilo era o corpo de Cristo, eu deixei ali. Agora, depois passou uma obreira lá, viu o pão, jogou outra fora. Coisa, eu falei, isso aqui é consagrado. Jogou fora o corpo de Cristo. Eu tô limpo. A Bíblia não fala que é consagrado. Jesus pela segunda vez. Ó, misericórdia. A Bíblia não fala que é consagrado. A Bíblia não fala. Então a gente tem que ser o mais bíblico possível. Agora, mas veja as pessoas têm esse conceito, é o pão santo, é o... Agora, irmãos, eu não quero aqui, ó... O importante é fazer a memória, Mas né? é o que eu não quero roubar a fé de ninguém. Se na tua igreja diz assim, ó, vamos consagrar esses elementos, Deus abençoe, Deus é bom. Se na tua igreja, apresenta uma mística que não tem, se não for uma coisa exagerada, Deus é mais misericordioso que o ser humano, né? Agora, nós temos que procurar ser o mais bíblico possível. Sim. Aliás, tem muita coisa que é bíblico, que o pessoal não sabe. E quando você fala que é bíblico, ele acha que você é herege. Não, ou diz que você é pecador. Por exemplo, a ceia era compartilhada com quê? Com quê? Com pão e quê? Com vinho. Que vinho? Não, eu pergunto, vinho que vinho, irmão? Não, essa aí já é a pergunta pra próxima. Tem irmão tá perguntando aqui. Tem irmão aqui que tá perguntando se a pode dizer beber. que era suco da uva, né? Não, mas suco de... Mas aí que tá, irmão. Tem gente que fala que é suco da uva. Eu estudei língua grega na USP. Um doutor Henrique Graciano Muratio. E um dia eu cheguei nele, em 1996, 95, 96. Falei, doutor, professor, a palavra vinho aqui, o que é? É não fermentado? Ele disse, Roberto, não tem nada a ver. A palavra grega é oinos. Oinos é vinho. É lógico, embriagava. Da mesma Tanto forma. é que Paulo diz, não vos embriagueis com vinho. Agora, a Bíblia diz, não deis escândalo nem a judeus, nem a grego, nem a igreja do Senhor. Vigia, né, irmão, na sua vida, né? Pastor Luciano, nós tivemos duas perguntas de dois membros, dois ouvintes do programa, um perguntando sobre a bebida, Sim. Né, se é pecado beber, né, se a Bíblia cita alguma coisa sobre bebida, e o outro falando sobre pagode. Ele gosta de pagode, mas agora na igreja, como é que vai tocar pagode na igreja? Qual é a sua opinião sobre essas duas questões aqui? Primeiro, a questão relacionada à bebida, né? Eu sou um pastor, como o bispo sabe, e muitos ouvintes. Eu trabalho com dependente químico, então a orientação que eu dou é que não beba. Mas o que a Bíblia fala? É importante deixar isso claro. A Bíblia vai ser contra aquela pessoa que é viciada no sentido de se embriagar. A pessoa que vai se embriagar, ela estará fora da palavra de Deus, ela vai causar escândalo, então ela estará também pecando referente a isso, mas a Bíblia não vai dizer, por exemplo, que não pode. O que a Bíblia vai falar é acerca da embriaguez. Paulo, em um dado momento, ele recomendou que Timóteo tomasse o cálice de vinho. Então, assim, em nenhum momento a Bíblia vai falar que é errado. Ela vai dizer acerca da embriaguez, né? E acerca do pagode. Eu não tenho nada contra a nenhum tipo de ritmo, né? Eu não me posiciono contra ao ritmo que a pessoa gosta. Existem pagodes que são cristãos, que adoram a Deus. Então, no meu ponto de vista, não tem problema da pessoa que gosta de pagode tocar o pagode, usar o pandeiro, outros instrumentos do pagode. Eu não vejo problema.
Pastor Roberto Cruvinel, sua opinião sobre a pergunta da irmã Leia e do irmão aqui que pergunta sobre, sobre o pagode. Vamos lá. Quando Jesus ele transforma água em vinho, no Evangelho de João, era vinho mesmo. Tanto que o mestre de sala, ele diz o seguinte, ao certo era entregar o vinho bom primeiro. Ora, quem já bebeu entende muito bem, né, pastor Luciano? Né, bispo, que quando eu quando não era crente, eu tenho 36 anos de crente, me lembro que eu ia para uma festa, tomava o que era bom primeiro e depois tomava qualquer coisa. E era exatamente isso que ele estava falando, né? Sobre, poxa, deixa o vinho bom para depois. Agora, o vinho na cultura judaica, para o judeu, é uma questão cultural. A Bíblia tem citações sobre bebidas fortes. Agora, a Bíblia condena, como condena a glutonaria, condena o paróinos. A preposição parar é ao lado de, oinos é vinho, quer dizer o beberrão, a embriaguez. Irmão, pelo sim, pelo não, vamos vigiar. A Bíblia diz assim, ó, não deis escândalo nem a judeus, gregos ou a igreja do Senhor. Tem coisas até, irmão, na verdade, tem coisas que são muito particulares da sua família, da sua vida, né? Agora, em nome de proteger a santidade ali, a gente não pode mentir. Essa que é a questão. Mas eu sei a verdade, mas eu vou falar outra coisa, porque se o irmão começar a beber por minha causa, irmão, o camarada pode começar a mentir por sua causa, pode começar a fofocar por sua causa. Com relação ao pagode, eu vou fazer uma propaganda de graça. Tem uma banda no ar, é pagode da melhor qualidade, é muito bom. Tem um samba, dê lugar a ele, sinta aí sua unção. Ela bareda fogo puro, seu poder e sua... Mas aí que tá. Tem muita pessoal gente... manda mensagem lá no WhatsApp. Não, seu canto ruim. Não. Essa igreja... Quantos já falaram pro senhor que eu sou herege, pastor? Alguns. Tá vendo? Aí, por que eu sou herege? Se é uma heresias, uma ou outra, mas todo mundo tem o meio complicado. Herege, tá vendo? Mas deixa eu dizer uma coisa pra você. Por quê, o grande problema, você quer ver? Ele fala que eu sou tomista. Qual de vocês, acho que vocês não têm idade pra isso, mas qual de vocês conhecem? Que eu queria saber o que o carrasco sentiu quando a Jesus feriu. Essa eu não conheço. Olha, eu conheço aquela, fui no pagode, na casa do Gago. Não, aí e o Gago demorou a sair. Eu tô falando que muita música da igreja... Mais jovem do que gente, tem muita música na igreja que se deriva de ritmos que são seculares. O próprio Lutero tira aquela Castelo Forte é Nosso Deus, era uma melodia da cervejaria, ele só mudou a letra. Então, uma música bem tocada, por exemplo, o pastor Heraldo Ascioli, que é o líder da banda Noá, é maravilhoso. Agora, eu posso ouvir um pagode de não evangélico? Irmão, tem coisas maravilhosas, assim, tem música, poesia maravilhosa. Eu não gosto assim, eu gosto muito de Almir Sater, eu gosto de Djavan, não é? Por exemplo, quando eu dou aula de hermenêutica, eu escrevo assim, açaí, guardiã, zum de besouro, imã, branca é a tez da manhã. E falo para meus alunos. Tá cada vez pior assim. Besouro o quê? Eu só entendi zum de besouro, imã. Não, porque é poesia. Aí eu chego para meus alunos e digo, interpretem. Açaí, açaí é a fruta do Maranhão. Guardiã, zum de besouro é o agricultor sentado de manhã ouvindo. Zum de besouro é um imã, como que hipnotiza. Branca é a tez da manhã, tá falando da névoa. Tá. Entendeu? Ouviram de Ipiranga as margens plácidas? Muita gente não consegue nem entender o que é. E aí o que acontece? A questão é a música. A letra, naquele negócio, desce na boquinha da garrafa, isso é coisa de endemoniado, do cão. Eu não tenho coisa. Mas eu tenho liberdade. A Bíblia diz, não use da sua liberdade para dar lugar à carne. Agora, também não seja um fanático imbecilizado. Tá certo, então. E tenho dito. Tá aí. Depois sobra tudo pra nós, né? Assim, qualquer coisa. Só fica mandando mensagem que seus perturbados. Assim, qualquer coisa, o programa é da Amor e Graça, tá, gente? Eu sou só convidado. Depois o pessoal fica ligando pra ele e fala, o bispo lá é perturbado, é herege. Vai treinar comigo lá toda quarta-feira. Aí lascou. O Marcelo faz uma pergunta aqui legal. Vou começar pelo pastor Luciano Scala também. Vamos lá. O método anticoncepcional impede uma gravidez indesejada. Esta prática fere os princípios bíblicos porque Deus disse, ide e multiplicai. E aí?
só por amor, sem você para procriar. Tá certo ou errado, pastor Luciano? Agora. Você procurou a palavra e não achou, né? Aí, ó. Método contraceptivo. Isso. Aí, bonita, chique. Quem sabe falar bonito sabe. Quem não sabe, improvisa aqui. Gente, a gente tem que tomar cuidado, né, com aquilo que... Isso é muito sério. Eu acredito que pessoa que não toma cuidado pode ter muitos filhos. Isso vai trazer vários problemas. Então, mas Deus falou aí de multiplicar, encher a terra. Se a gente for levar isso ao pé da letra, né? Jesus Cristo. Então, tinha 2 naquela época. Agora... Gente, é até estranho a gente responder uma questão. Eu sei que tem pessoas que têm essa questão, têm essa dúvida, por isso que jogaram aqui pra gente tentar responder, mas eu não vejo problema algum. E você não está pecando, não. Quando a Bíblia fala pra gente ter filhos, não tá dizendo que a gente tem que ter 10, 20 ou 30, pelo amor de Deus. Isso não é certo, não. Não, né? O pastor, não sei se o senhor se lembra, pastor Luciano, o pastor Roberto Cruvinel, no programa passado, ele achou mel na orelha da mulher. Não, na língua, debaixo da língua. Debaixo da língua ele achou mel. Ele é poético. Não sei onde ele poético não, poético foi o autor ao livro de Cantares. Ele achou mel debaixo da língua lá. Porque procurou. Procurou. Não é verdade? Vamos lá. Creio que sim. Creio que sim, não, tá escrito, irmão. Irmão, sabe o que acontece? A gente lê a Bíblia muitas vezes de forma romantizada. E romantizamos situações. Por exemplo, conjunção carnal. O que é isso? É ter uma vida sexual ativa. É isso, irmão. A gente fica procurando, às vezes, sabe? A gente não tem que viver no espírito e abandonar a carne. Então, mas o viver no espírito não é isso. Não é isso. Então, veja bem. É pecado fazer sexo? Pelo contrário, dentro do casamento é muito bom. Aliás, a Bíblia inclusive diz que se não fizer, você dá lugar a Satanás. A Bíblia diz lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios que você só pode se separar, viu, querido irmão e irmã? Presta atenção aí. Vocês viu, querido irmão e irmã? Você só por conta de oração com consentimento mútuo. Não manipule marido ou mulher do ponto de vista sexual, não. Mas vamos lá. A questão do método contraceptivo. Eu sou peremptoriamente contra o aborto. Abortista é a mesma coisa que entregar o filho a Moloque. Entendeu? Se entrega a um Deus chamado conveniência. Eu sou peremptoriamente contra o aborto. Agora, o método contraceptivo não está matando ninguém. Quando a Bíblia diz crescer e multiplicar, está dentro de um contexto de povoar a terra lá no livro de Gênesis. Não tem a ver hoje. Não tem a ver hoje. Tem mulher que quando ela para de engravidar, que ela entra na menopausa, ela não consegue mais andar direito, porque ela está acostumada com a barriga. E quando enche a barriga, está acostumado com o filho. Aí começa a gerar outra barriga. Isso é uma inconsequência. Aliás, tem muito marido, com todo respeito, que não tem muita noção e não tem muito cuidado com a mulher, não é? Aliás, você é a favor da laqueadura ou da vasectomia? Eu sou a favor, se precisar fazer, da vasectomia, não da laqueadura. Por que a mulher tem que sofrer? Olha, você tá rindo de quê, irmão? Eu não quero nenhum dos dois. Não, é sério. Então... Eu não quero ninguém mexer nos meus negócios, não. Então, veja bem, irmãos, é sério. Por exemplo... É óbvio que existem muitas pílulas anticoncepcionais que têm efeito adverso no corpo da mulher. Precisa pegar um bom ginecologista. Exatamente. Agora, existe o preservativo, existe a subcutânea. Agora, o DIU eu tenho problema com o DIU, né? Porque segundo pesquisas, o DIU é abortivo. Então, se for abortivo, eu tô fora. Aborto, não. É isso aí, sem contar que tem tabelinha, né, gente? Tá certo, então. Tem vários métodos hoje em dia. Mas tem gente que não suporta a tabelinha, mas né, pode irmão? namorar, então, né, pastor? Não pode só... Olha, gente, procura... O livro de Cantares de Salomão mostra que o cidadão lá, o varão, conhecia a geografia da mulher. Tem gente que casou e não conhece a geografia da mulher dele. O que era vale se tornou montanha e ele nem sabe mais. Nunca viu. O Ademir da Igreja Batista Ademir da Igreja Batista de Itapevi, ele fala, tá muito bom esse programa, vai desviar muito crente dos erros que cometem. É bom. Abraço a todos. Ele falou que tá muito bom, que vai... O Marcos aproveita aqui, ele acabou de mandar pergunta agora, eu já leio aqui. Eu sou casado só no cartório, estou em pecado com a minha esposa?
Na realidade, casou, né? Tá Não, casada, pra mim tá não casada. importa se é no cartório, se é na igreja. Na verdade, essa questão de casar de branco na igreja é de origem católico-romana. Isso é mais a praia do pastor Luciano Scala, que é de onde ele é oriundo na teologia. Pastor, Eu tinha que casar dar essa de branco? alfinetada. Ai, Jesus. Porque quando falou eu pensei que ia dizer que tem que ter quantos filhos quiser. Inclusive, Clodovil foi o primeiro a criar um vestido azul, né? Isso eu Que não foi, que tirou essa coisa de tem que se casar de branco, né? Na sua igreja só capaz de casar de branco? Pastor? Não, a pessoa... Não, o que o pastor Roberto Não, Vidal foi tá isso que eu falando aqui. falei. Ele é diferente. Ele gosta de... É que a teologia é católica, o pessoal, os católicos têm porque essa a minha tradição. teologia foi católica, tem que explicar, É. porque tem gente que não tá entendendo nada, Não, né? eu tô boiando Aí, aqui. tá vendo? O bispo Não. não entendeu. É Eu que tô a boiando. minha teologia foi uma teologia católica, né? Mas Tá. O senhor fez mas na PUC? Então, foi num centro que é ligado... Opa! Um centro teológico ligado Centro a uma teológico. instituição de Roma. Então, Sim. É porque agora tem uma universidade umbandista aí. Não. Então, aí. meu certificado é o Papa Francisco, que É outra, Tá certo. é outra patente. É outro nível, né? Irmãos, a gente se diverte. Mas, irmãos, a minha preocupação, gente, é que ninguém caia da... Nós estamos falando que, brincando com muita leveza, para não ser pesado, Tem de coisas programas muito... pesados por aí, de já coisas tem muitos, muito sérias, e que, por exemplo, quantas mulheres estão hoje escravizadas porque Sim. o marido dela diz assim, você tem que ter filho, e usa a mulher como se fosse um cavalo para ele despejar sêmen nela, né? Como um cavalo despejar sêmen nela somente para engravidar, não entendendo que a mulher tem prazer, e como o homem também tem. Não entendendo que o homem é como um fogão a gás, bateu, acendeu, a mulher como um fogão a lenha. Quer dizer, e muitas vezes não dá... Como que é isso aí? A mulher é como um fogão a lenha. Eu preciso estudar essa Não, porque é o seguinte, o fogão a lenha, você demora pra acender, mas também quando pega fogo muito tempo. Entendi. Então, é uma questão que nós temos que falar, gente. Nós temos que falar. E por quê? Porque nós somos Essa eu seres não sabia do humanos. fogo, eu vou estudar sobre Mas o, fogo. Então, vem fazer um o pastor, podcast depois que ele tomou a vacina, ele ficou... Ficou bem depois da vacina. Não, eu tô falando coisa séria, é seríssima. Não, é. O senhor não acha? O que o senhor acha? Não, essa do fogão eu vou estudar, não sabia disso não. Então, vai lá. A parábola foi Vai lá e pratica. instigante. Eu vou estudar sobre o fogão a gás e o fogão a lenha. Vai lá, exatamente. E o micro-ondas Vou também. meditar Não, nisso. micro-ondas não. Vou meditar seriamente as suas palavras. Olha, tem um tema agora importantíssimo. Vou começar pelo pastor Cruvinel. Isso aqui é importantíssimo, hein? Se falar a frase, aceito Jesus, estou salvo, isso é muito importante, sabe por quê? Porque a preocupação das pessoas é a seguinte: meu familiar está ali no hospital, está morrendo, quero ouvir a frase, aceita Jesus, aceita Jesus. Se ele falar aceita Jesus, ele está salvo. É isso? Não é? O que é isso? Isso é tradição religiosa? Isso é Bíblia, o pastor Roberto Cruvinel? É a questão do apelo, né? É a questão do apelo. Atos 2:21 diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Também vai encontrar em Romanos 10:13. Mas só assim, Então, sem peraí. Jesus, ou Mas é uma coisa que tem que vir do coração? A frase não é uma forma mágica em si. Porque quem realmente não é convertido pelo Espírito, isso fica simplesmente uma frase. É como você batizar em água sem convicção, você tomou banho. Agora, isso é lá com Deus. Nós vamos fazer o apelo. Eu faço apelo, eu sou tradicional nessa área, eu faço apelo sempre, faço apelo até em reunião de obreiro. Tem gente, poxa, mas só tem obreiro, crente vai saber se não tem alguém precisando refazer seus votos com Jesus, entendeu? Por quê? Eu faço isso porque quando eu leio Atos 2, irmão, eu vejo Pedro pregando, eu vejo que poderiam ser contadas as pessoas que aceitaram a Cristo. Como isso? Aí na inferência eu entendo que houve uma manifestação pública. Agora, só o ato de falar isso, só o ato, isso não é uma fórmula mágica, não é? Eu faço apelo, algumas pessoas permanecem, outras não. As que permaneceram com Cristo foram sinceras, tranquilo. Agora, aquelas que não permaneceram simplesmente falaram uma frase, muitas vezes instigado por alguém que chegou do lado e falou: vem, agora é a sua vez. A pessoa fica constrangida, não é? Sim. O importante é o Espírito Santo tocar. Eu gosto de fazer apelo, o bispo, é da minha tradição. Inclusive cantar um hino, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Ou cantar um hino, longe do Senhor andava, e faço apelo. E oro pelas pessoas. O resultado daquilo é com o Espírito Santo. Tá certo. Qual é a sua opinião, pastor Luciano? Eu sou partidário da opinião do pastor Roberto Cruvinel.
Eu faço apelo em todos os cultos, como o pastor colocou, eu faço em todos os cultos da minha igreja, nós temos esse hábito, ainda que seja uma reunião de obreiros, nós fazemos também. E um exemplo que eu tenho é o exemplo do ladrão da cruz, que no último momento fez a sua confissão ali, e foi uma confissão do coração pela ação do Espírito Santo. Então eu acredito sim, né, nessa oração, nessa confissão, mas também não acredito como uma fórmula mágica, como um carimbo num passaporte, não é isso que eu acredito. Mas eu acredito sim que quando isso é feito de coração, com um coração aberto, pela ação do Espírito Santo, não porque alguém empurrou, não porque alguém foi lá e constrangeu, mas pela ação do Espírito Santo, eu acredito sim que essa pessoa, quando ela confessa Jesus Cristo como Senhor, ela sim é salva. Nós na comunidade cristã Amor e Graça, já falei muitas vezes, não temos apelo, né? Porque eu creio que a pessoa ela já vai com essa intenção de receber Deus da sua vida. E eu corroboro, né, com essa situação aí que os pastores citaram, que não é uma frase, né? A pessoa fica ali, fala assim, aceito Jesus. Uma vez eu fui numa Assembleia de Deus, primeira vez, e o pastor, de tanto ele insistiu, eu não levantei de jeito nenhum, mas teve um rapaz lá que ficou tão constrangido que ele se levantou. Se levantou lá, falou, fez a oração, aceito, e todo mundo ficou feliz, saiu de lá, nunca mais voltou à vida, voltou a beber, fumar, e até meu colega que estava ali comigo, eu não fiquei de pé, ele ficou de pé dizendo que aceita, e depois saiu de lá, a mesma coisa. Então, essa questão dessa fala mágica, né? Parece que é uma fala mágica, eu aceito Jesus. Então a pessoa muitas vezes ela se consola nisso, mas ele aceitou Jesus antes de morrer, não aceitou Jesus. E aí eu fico bem com o que o pastor Roberto Cruvinel falou, que acho que essa parte de salvação ela é individual, né, pastor? E a gente não tem coisa como... do Espírito. É coisa do Espírito Santo e a gente não tem como frisar, né? Essa pessoa aceitou Eu Jesus. faço apelo que eu faço a minha parte. E se a pessoa não falou nada, mas ela tá lá em pensamento de Acontece. Jesus, Acabou. Senhor, me recebe no teu reino. Então, eu Pronto. conheço, tem gente que, por exemplo, Que não falou nada, que ele não nunca falou. levantou a mão numa igreja, Sim. mas chegou, procurou o pastor que eu quero a água do batismo, quero batizar, que eu sou crente. Quer dizer, foi o Espírito, sempre é o Espírito. Eu faço o apelo porque eu tento ajudar a pessoa na primeira caminhada. Porque o que acontece? Quando eu faço, eu, pastor Cruvinel, eu faço apelo, eu oro pela pessoa e eu oriento a sua caminhada. Agora, se você é um crente salvo, é assim, ó. A igreja... Eu nunca na vida falei essa frase, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, nunca. Eu decidi frequentar a igreja, a partir de hoje eu vou estar aqui, a partir de hoje eu vou viver. Foi uma decisão. Mas não né? falei pro pastor, aceito Jesus, nunca fiz isso na vida, entendeu? Eu ia fazer a brincadeira, mas não vou fazer não, deixa pra lá. Ixi, lascou. Mais brincadeira, pastor? Eu ia fazer um apelo agora, mas é brincadeira, essas coisas não se brinca, é coisa séria. Fanatismo, é fé ou idolatria, hein, pastor Roberto Cruvinel? Olha, Parece que é uma fé assim assustadora, a pessoa não sai da igreja, defende o seu pastor, defende todo mundo que olha, fala, isso é fé, isso é homem de Deus. É fé ou idolatria? Depende, irmão. Veja bem, primeiro que nenhum fanatismo é bom, fanatismo não é fé. A própria definição de fanatismo, ela é diametralmente oposta à definição de fé. Não é? Principalmente aquilo que está na Bíblia com relação à fé, Hebreus 11:1, Hebreus 11:6. E também colocar a Cristo, não é, acima de todas as coisas. Se alguém diz assim, só minha igreja salva, ela é fanática e está caminhando para ser uma seita. Se já não for. Se tem outro líder, o apóstolo, vice-deus, querubim ungido, bispo, pastor, que mais que tem aí? Patriarca, pai das luzes, que além de Jesus... aquilo é uma idolatria e Deus não divide a glória dele com ninguém. Agora, existem comportamentos que são oriundos da falta de conhecimento. Não quer dizer que essa pessoa seja um herege. Porque Atos 17:30 diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Se Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, uma hora ele quer que todos venham conhecimento. Tanto que a Bíblia diz na 2 de Pedro 3,18 que nós devemos crescer na graça e no conhecimento para não sermos enredados por aqueles indoutos ignorantes que diz no versículo 16, não é que torcem a palavra de Deus. Então eu vejo hoje, gente, por exemplo, eu digo, eu sou assembleiano. Ser assembleiano é bom? É bom, mas ser servo de Deus é melhor ainda. Não é? Então quando você é servo de Deus, você passa a ter por exemplo, sua igreja pode ter alguns costumes que são da sua igreja. Quando você olha os outros, você vai ter um olhar de misericórdia, pelo menos de curiosidade, para entender aquilo à luz da palavra.
Toda unilateralidade de apreciação doutrinária é deletéria ou perniciosa. Quer dizer, todo radical. É como os caras que eu sou da direita ou da esquerda. Quem é da direita ou da esquerda? Eu sou de Jesus. Fulano é não sei o queísta, o outro é lulista, o outro é... Peraí, meu irmão, quem morreu na cruz foi Jesus, quem ressuscitou dos mortos foi Jesus. Então, na boa, de verdade, todo partidarismo é imbecilizado. Ponto. Isso aí, o senhor concorda, discorda, pastor? Então, o fanatismo ele é um excesso, né? Ele é uma obsessão. E o fanatismo ele é prejudicial de qualquer esfera, né? Esfera política e também na esfera religiosa. Então, eu acredito que o fanatismo não tem lado positivo. Ele é negativo porque ele vai alienar, ele vai fechar o campo de visão. Então, o fanatismo ele não é positivo. A vida, ela precisa ser levada com equilíbrio. Existem muitas pessoas que perderam o casamento, existem muitas pessoas que perderam o relacionamento com os filhos, existem muitos pastores que perderam a vida, perderam saúde. Por quê? Porque foram fanáticos por algo que nem a Bíblia incentiva. A Bíblia não fala de nós sermos obcecados. A Bíblia fala de nós sermos dependentes de Deus. E isso não pode ser um fanatismo ou uma obsessão. Tá certo. O Roberto pergunta o pastor Roberto Cruvinel. Ele fala aqui, ó, ele fala que o pastor da igreja dele prega que ele não pode visitar outras igrejas, senão o diabo vai entrar na vida dele. Ele aí pergunta, isso seria fanatismo? Opa, muito. Não pode visitar outra igreja. Aliás, quando Jesus morreu na cruz, abriu a igreja desse pastor. Lógico que não tem fundamento isso. É óbvio, irmão, que é o seguinte, a Bíblia diz, obedecei os vossos pastores, Hebreus capítulo 13 e 17, né? Porque velam pelas vossas almas. Agora, o pastor não pode gerenciar as ovelhas de Cristo que estão sob o seu... A palavra bispo, inclusive, significa isso, superintendente, né? Foram constituídos bispos. Então, o pastor não tem esse direito. Ele pode até dizer, olha, me diga onde você vai, eu fico preocupado, porque tem muita coisa errada aí. Mas hoje... Isso é importante, isso que eu ia falar, porque tem essa questão também, porque nós não sabemos do contexto em qual pastor deu essa orientação. Mas o diabo entrar... Porque ele falou que não pode visitar igreja nenhuma. Porque às vezes acontece assim, da igreja estar passando por um processo de rebelião, onde tem ali um grupo se rebelando contra o pastor, querendo arrancar membros da igreja, e pode ser que o pastor, não sei do que está acontecendo, mas pode ser que a orientação do pastor partiu de uma situação. Exatamente. Né? Agora, no texto que o irmão colocou, observando o texto, não tem fundamento. Como assim? Minha igreja, se você for a igreja que eu sou pastor, lá em Arujá, você não vai ser abençoado. Se você for outra igreja, vai ser abençoado. Agora, é o seguinte, esse negócio de ficar pulando de galho em galho, um dia o galho quebra. Né? Tem um texto da Bíblia de Atos 19 que fala dos ambulantes. Ambulantes, lógico, não tinha ponto fixo, vivia fugindo de todo mundo. Quer dizer, você tem que ter um lugar para você congregar, ser instruído, não é? Isso é importante. Hebreus 10, 25, não deixamos de congregar, a nossa congregação como é costume de alguns. Tá certo. Tem uma pergunta, pastor Luciano Scala, Rosane Lima. Bom dia, pastor. A minha pergunta é a seguinte, meu marido é católico, recebemos um convite da minha irmã para batizar a minha sobrinha. Eu queria saber se eu devo aceitar indo contra a palavra e agradando meu marido ou se não devo aceitar. Excelente pergunta. Pergunta dura. Ainda mais que ele é da origem católica. Mano. Excelente pergunta. O catolicismo ele é muito interessante, a concepção que eles têm acerca do batismo. Primeiro, quando uma pessoa é convidada para ser padrinho ou madrinha, é preciso entender que essa pessoa te convidou porque ela te estima muito, porque ela te ama muito, porque ela vê em você uma imagem importante. Porém, para ser padrinho ou madrinha, é preciso preencher alguns requisitos católicos. Quando você lê o Código Canônico, se não me engano, 842 do Código Canônico, vai dizer o quê? Que para ser padrinho católico, a pessoa tem que ser católica, tem que ser crismada e tem que ser participante da fé católica. Porque uma das funções do padrinho e da madrinha é, na ausência do pai ou da mãe, suprir a ausência e levar esta criança, conduzir esta criança aos caminhos de Deus segundo os requisitos católicos. Ou seja, você preenche isso? Você é praticante da Eucaristia Católica?
Se você não pratica a Eucaristia católica, se você não é católica, não faz sentido assumir o compromisso de ser padrinho ou madrinha. Hoje em dia, se você chega num bispo ou num padre e fala que você vai ser, que você vai trazer um padrinho, uma madrinha que não é católico, eles vão dizer que não pode. Porque não faz parte da doutrina deles. Então, se você receber um convite como esse, agradeça, seja carinhoso, seja carinhosa, mas infelizmente você não vai preencher esses requisitos. Eu acredito que você explicando com todo esse carinho, com todo esse amor, a outra pessoa vai entender e não tem jeito. Infelizmente você não vai preencher os requisitos para ser padrinho e madrinha do catolicismo. Rosane, então é só você falar pro seu marido para falar pro padre que você é evangélica e já vai ser barrada. Ele vai dizer que não pode. Eu quero fazer um comentário sobre isso aí, porque eu tenho uma experiência sobre isso aí. Então diga. É o seguinte, minha madrinha, minha titia Marlene, que dorme no Senhor, minha madrinha católica, e ela se converteu depois. Esse negócio é tão importante dentro do catolicismo que eu acredito que é um bom exemplo, não é um mau exemplo. Eu acredito que isso realmente é um bom exemplo. Porque quando meu pai faleceu, ela disse ele disse para minha tia, eu ainda criança, ele disse: você leva meu filho, cuida dele. E minha tia brigou para cuidar de mim. E cuidou. Eu fico até emocionado quando eu lembro disso. Então eu acho que esse é um bom costume. Em que pese a doutrina católica ser desassociada da Bíblia nesse quesito, você pode, minha irmã, ser a madrinha de coração dessa criança. Eu acho que isso eu não vejo. Porque se a pessoa, como disse o pastor Luciano, te convidou porque te considera muito. Muito amor. Você não precisa ir no ritual católico que está desassociado com o que a Bíblia diz. Mas você pode sim ser considerada a segunda mãe dessa criança aí. Eu acho isso, olha, para mim isso é uma coisa maravilhosa. Tô vendo que o pastor tá emocionado. Porque é verdade, aconteceu comigo. Meu pai pediu a minha tia antes de morrer, e eu me converti, meu tio se levantou contra minha vida, meu ministério, minha tia tomou posição como uma segunda mãe para mim. Sim. Isso é muito sério. Então, o senhor contou aí, eu lembrei das minhas irmãs, eu tinha 2 tias por parte do meu pai, que elas eram católicos, e aí viraram evangélicas, e elas simplesmente chegaram para minhas irmãs e falaram assim: ó, a partir de agora nós somos evangélicos, não somos mais suas madrinhas. Meu. Olha. E elas ficaram tão tristes, minhas irmãs sempre falavam: perdemos nossas madrinhas, madrinhas. Deixa eu te falar, irmão. Por causa da religiosidade. Me dá 30 segundos. É o fanatismo, né? Me dá 30 segundos, irmão, deixa de ser, pelo amor de Deus, deixa de ser ignorante. Aquela criança te ama. Você acha de verdade que Jesus não quer que você cuide de uma criança dessa? Não. Que te chama de madrinha pra cá, madrinha pra lá. Pede bênção, né? Pede bênção! Olha, eu queria muito que meus filhos, que muita gente pedir bênção. Eu conheço gente que já é pastor, encontrava o pai, beijava no rosto, pedia bênção. Então isso é ignorância, não tem nada a ver. O ritual não tem nada a ver com o significado. O significado, tanto é que o padrinho fica lá só de pé, não é? Significa o quê? Que aquela pessoa convidou, que se ela faltar, você vai ser a mãe daquela pessoa. Sim. Quem não quer ter filho, irmãos? Por favor. Isso é muito sério. Muito sério. E importante dizer, né? É assumir esse papel de substituir, como o pastor Cruvinel colocou esse exemplo dele, e substituir não somente de forma afetiva, mas ensinando os caminhos católicos. Por isso que é incompatível para um evangélico assumir. Católico, sim. Eu ainda sou católico, sou no católico, sentido... mas sou evangélico. Exatamente, né? Eu sou católico, apostólico, cristão. Sim. Não é porque católico, a palavra significa universal, mas a melhor tradução é segundo o todo. Às vezes, irmãos, a gente se converte, tá certo, o afã tanto de servir a Deus. Por exemplo, eu tenho hoje uma mágoa no meu coração. Minha irmã, quando se casou, ela pediu que, na falta do meu pai, que eu entrasse com ela. E eu era novo convertido e não entrei. Se fosse hoje, que pode me julgar à vontade. Eu entraria, porque eu ia marcar. Diferente. Eu ia marcar a vida da minha irmã, dizendo: meu irmão é obreiro, é evangélico, mas ele é meu irmão. Ele entrou comigo. Eu não entreguei ela para um altar de idolatria. Eu entreguei ela para o marido. Eu entregaria ela para o marido dela. Que é diferente, entendeu? Pastor, porque às vezes as pessoas perguntam: ser padrinho de casamento é igual? Não, daí já é diferente. O padrinho de batismo, sim, no meu ponto de vista, é incompatível.
Então, eu também não faria, mas eu considero. Você quer considerar como madrinha? Quer me considerar como padrinho? Eu topo. Eu faço uma oração e me considero. E Isso pode aí. contar até eu morrer. A Edilene pergunta aqui, gostaria de saber sobre filmes. Sempre gostei muito de assistir, mas aprendi desde criança na igreja que não podemos assistir alguns temas. Isso procede? Está muito bom esse programa. É bom fazer este programa novamente. Ela já quer a tríade já. Trilogia. A trilogia. A gente tenta ajudar, né, irmão? A gente, É. Vocês não sabem, quem está ouvindo aqui, vocês não sabem o problema que a gente arruma por ter coragem de falar o que a gente fala. Sabe por quê? Porque tem gente que quanto menos você souber, mais fácil fica para ele te manipular. É verdade. E aí nós estamos dando explicação e é bom, né? Porque a gente fica aqui, como diria Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Então a gente faz aqui ao vivo. Eu tô com dor na perna. A pergunta chega, a gente nem sabe o que vai vir, né? E tem... Pastor Roberto Cruvinel, eu assisto todos os filmes, só de terror que eu não gosto muito, né? Mas eu assisto todos os filmes. Esse negócio de filme que Satanás é igual a Deus, eu não encaro não, sabe? Exorcista, essa bagaceira, eu não encaro. Agora uma coisa, alguém diz assim, você pode ler um livro, assistir um filme que tem uma fada. Eu assisto, é entretenimento, irmão. Eu assisti tanta coisa da Disney. Teve uma época que eles falaram que o Rei Leão rebolava. Qual é o leão que não rebola? Então Deus criou um bicho homossexual. Nada a ver, não é? Então, o que foi, irmão? O que foi, irmão? Olha aí, gente, a cara. Mas irmão, sabe, às vezes a gente faz uma tempestade no copo d'água. Quando você tem pouco tempo como eu, você aproveita o seu tempo. E quando eu gosto muito de assistir filmes antigos, Júlio Verne, 20 Mil Léguas Submarinas, mas também gosto de assistir fantasia. Alguém pergunta, aquele lá do como é que chama aquele filme do Rick Riordan, né, que é o autor do livro, que fala o Mar do Dragão, o Mar dos Monstros, que tem a ver com Thor, tem a ver com Zeus. Eu assisti e achei muito legal. Eu gosto de comédia, muito comédia. Jerry Lewis. Eu gosto. Agora, eu não gosto desse negócio de... Eu já vi que o senhor é um homem de princípios, de século. Não, princípio do século. Irmãos, eu sou... pra quem não sabe... Assistia Jerry Lewis, Não, gente. pra quem não sabe, eu sou... Minha avó assistia. Pra quem não sabe, eu sou colecionador de seriados e desenhos antigos. Eu tenho Charlie Chaplin. Eu tenho National Kid... Eu Esse tenho não sei Super Dínamo, desenho, Safiri, Príncipe Safiri, já assistiu? O senhor é da época do Bozo? Do Bozo, sou antes. Bem antes. É sério. Não, mas sabe o que acontece? Irmãos, o que acontece? Aí você vai na igreja e você assiste lá uma peça, O Jardim do Inimigo. Mas alguém representa o inimigo. O que eu não gosto é de ver uma peça ou qualquer for onde o diabo é igual a Deus. Sim. Não, aí não. Aí essas bagaceiras eu não gosto. Para essa questão de filmes, eu acredito que nem todos os filmes, né, nem tudo aquilo convém de fato. Eu acho que o cristão tem que ter um filtro, né? Tem alguns filmes que vai, de fato, trazer para o seu inconsciente muitas coisas que podem ser prejudiciais, né? Eu acredito que nem tudo convém para um cristão. E filme também. Filmes, séries, né? Tem que ter um filtro. Se é algo que ofende a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Se é algo, por exemplo, pornográfico. Então são coisas que a gente precisa ter bastante cuidado. Esse negócio agora tem um tal de Lúcifer, né? Vocês viram? Então, fala sério, e eu concordo peremptoriamente contigo. Aquele negócio dos tons de cinza. Nunca assisti. 50 tons de cinza. Isso. Não, então, nunca... assim, esse Lúcifer parece que é uma coisa sobre psicologia. Não, mas irmão, mas na boa. Esse tipo de coisa não. Então o camarada tem que ter realmente um filtro. Né? Por exemplo, filme sexual, aparece demais, meu, negócio de sexo, palavra. Começou com muito palavrão, parei, palavrão. Eu, por exemplo, eu tenho filhos, né? Eu tenho um filho de 17 e uma filha de 13. Pra eu assistir um filme, a minha filha vai poder estar aqui do meu lado assistindo? Porque se eu tiver que tirar lá da sala, significa o quê? Que aí... Né? Que talvez não seja algo bom. Não é nada que ela já não saiba, Sim, mas eu não vou me sentir à vontade. À vontade, né? além pelo comprometimento com Deus, Sim, né? exatamente. Quem comigo não ajunta, espalha. E quase todos os temas aqui há uma concordância, né? Pontos diferentes
pensamentos diferentes, mas todos nós mantendo uma fé cristã. Isso que é importante. O importante, sabe o que é? É você não ser fanático, né? Porque quando você é fanático, você entra na tradição religiosa achando que a tradição religiosa é a palavra de Deus. E aí é onde muitas pessoas se perdem. Inclusive, se tirarmos da igreja o fanatismo, né, as tradições religiosas serão tiradas. E o que vai sobrar é o quê? A palavra de Deus, o amor de Deus. As pessoas vão aprender, as pessoas vão entrar no Evangelho e vão viver o melhor de Deus na sua vida. Esse é o objetivo do nosso programa. Respondendo suas dúvidas, é para que você realmente sirva a Deus, que você obedeça a palavra de Deus, que você seja um servidor do Senhor e não um servidor de tradições religiosas, de igrejas, de placas religiosas, achando que isso vai realmente mudar a sua vida, porque não vai.